Estás a intro? Do- Bom dia pessoal, como é que vocês estão? Como é que é? Eu estou bem, Novo mano. episódio? E tu? Benfiquistas devem estar tristes, Sportingistas estão felizes. Eu acho que Pois é isso. é. Mano, Estás triste, tu? eu sou anti-futebol. Não sou anti-futebol, mas eu não ligo nada. Cala a boca, mano. Tu falas bem sobre futebol. Não, mano, imagina, eu sei tudo. Eu sei a maioria das cenas, mas eu não meto a minha parte emocional envolvida no futebol. Yeah. Eu acho que, eu já fui muito mais ligado a futebol, mas neste momento eu estou, tipo, só naquela transição de começar a deixar de ver, estás a ver? É um bocado triste. Eu às vezes penso, mano, vou comprar Sport TV e... Porque às vezes eu tenho bué tempos mortos, estou só, tipo, a ouvir podcasts ou whatever, estás a ver? Yeah. E podia estar muito bem a ver jogos ou a ver resumos bacanos, mas às vezes eu penso depois, tipo, ai, será que eu quero estar assim tão ligado novamente a isto? Mano, Entende? eu honestamente, eu fui Mais uma tipo. cena para mim, Eu pessoal. tipo. Eu via, gostava bué, vivia bué a cena. Só que depois, tipo, eu cá em casa era o único benfiquista. Mano, e então era tipo, todos os jogos, tipo, eu lembro quando era mais novo, era um sofrimento, porque era tipo, o Benfica vai ganhar, vai jogar, se eles não ganham, como é que eu vou falar com a minha irmã que ela vai gozar comigo e não sei o quê. Porque a minha irmã ainda por cima durante muito tempo era tipo anti-benfiquista, estás a ver? Tipo, ela Ai, é, queria bem. que o Benfica, ela queria que o Sporting empatasse com o Porto, para o Benfica não ficar à frente. Não queria que o Yeah. Sporting perdesse, mas também não queria que o Sporting ganhasse, porque senão o Porto Sim, já, sim. yeah. Mano, a única cena que eu fico com pena mesmo é que dates de ir ver jogos de futebol é incrível, mano. São incríveis. Mano, São nunca, dos melhores dates. É tipo absurdo. Sai jogo de futebol, vais jantar a um spot ou vais antes comer uma bifana aí ficas lá, mano. Absurdo. Mano, eu por acaso estou para ir com a Iris há bué tempo ver um jogo de Mano, futebol. eu e a Daniela, praticamente cada vez que o Torriense joga, nós ficamos. Bora ver o jogo e nunca vamos. Paga há 3 anos, mano. Estamos assim. Ainda não foram. Não, ainda não fomos. Coisa linda. Tenho que meter nas metas de Mano, 2026. tens que ir. Ir ver um jogo do Torriense. Tens que ir ver a final, cara. Se o Torriense ganhar o FAF, vai jogar contra o Sporting. O Sporting ganhou o Porto. Isso eu vou ver, já. Não, mas isso é no Jamor. É no Jamor. Já? Vais Não das vou vão para ver. Não cima? vou ao Jamor, mas és maluco. Meu, ganhas sempre, vais ver um jogo que ganhas sempre. Zé, se fosse Nunca no sais Torriense, triste. ia ver. Mano, não ligo ir ao Jamor, mano. Nunca lá fui também, Mano, mas mas eu acho só que o aquele ambiente Torriense FAF é cá. é provável que eu vá ver. Estás a ver? Eu sei tudo, mas eu não acompanho. Pronto, yeah. Mas já. Mas hoje estamos mais numa vibe de. Uma cena mais sermos, descontraída. Falar um sermos bocadinho engraçados. mais de coisas Yeah. mais engraçadas e complicadas que aconteceu, seja na prep, seja Há pouco durante, tempo, sei lá, dia a dia. durante a nossa fase, dia a dia, durante Yeah. todo o processo em si, na verdade. Eu tive a ideia, mas pode ser tu a começar a fazer aí mais vivo que eu nesse sentido. Queres que eu fale de prep ou queres que eu fale de. Do que tu quiseres, do que te vier à cabeça. Meu, honestamente. hum, em Quando é que rela- foram tipo assim episódios mais engraçados ou tipo mais cómicos que tu agora olhas para trás ou mesmo na altura, tipo, ai mano, diz-me Bartol. Meu, imagina, em relação à prep, eu não tenho assim nada que eu diga tipo, já. Mas, meu, eu quando paro para pensar no estado que eu estava, é que eu fico tipo, meu, quão burro eu estava naquela altura. Yeah. Eu noto isso muito, por exemplo, nos updates. A Uhum. facilidade com que eu agora respondo a updates e a facilidade com que eu respondia há anos. Mas, tipo, eu chegou a uma altura que eu olhava para o pessoal, lia tudo o que eles tinham escrito e ficava assim, yeah, vamos lá começar a falar. E eu começava a gravar e eu esquecia-me daquilo que eu tinha que dizer. E eu fiquei Mano. tipo, "Eia, mano, como assim? Volta para trás." E depois, Yeah. tipo, e depois ainda por cima, houve uma altura que sempre que eu enviava um update, eu ficava com aquela sensação de, será que eu falei aquilo que eu tinha para dizer? Ou será, ou tipo, Deixa-me completar aqui a informação deixa toda. completar. E eu mandava um áudiozinho tipo, a resumir tudo aquilo que eu precisava de ter dito. Sim. Completamente disperso. E era Yeah, tipo uma eu sensação lembro de, pelo mesmo. nem sei se disse alguma coisa de jeito ou não, porque eu simplesmente não me lembrava sequer do que eu tinha dito. Yeah. A mim, mano, tipo, eu acho que tive uma relação parecida, se bem que na altura em que eu estava a preparar-me para competir, eu não, já estava tipo a trabalhar como full time, mas ao mesmo tempo não tinha assim tantas pessoas e não estava tão tipo envolvido, estás a ver? No sentido de Yeah. responder check-ins, tipo, estava com outro trabalho ao mesmo tempo, então
não me lembro das coisas que calhar tão dessa forma e não tinha meio que forma, meio de comparação, né? Porque eu só tive a responder a check-ins enquanto estava em prep. Então para mim, Yeah. eu comecei a perceber depois a diferença para o pós. Mano, eu lembro-me que às vezes era tipo, estava a responder a check-ins e meio que o meu olho começava tipo assim a fechar, estás a ver à toa. E tipo, mano, estás a fazer o quê? Depois tipo, volta, desligar, voltar a ligar tudo novamente e agora pensar que é do tipo, um check-in, tipo, não tenho assim muita coisa para falar, tipo, 15 minutos está feito e está bué tranquilo, eu estou seguro, a pessoa está segura, está tudo tipo, alinhado a 100% e naquela altura se calhar demorava tipo meia hora para fazer um update assim, estás a ver? Mano, sem Yeah. sombra de dúvida que isso é das coisas mais, não é cómico, mas é engraçado pensar na forma como nós acabamos por deixar de pensar, deixar Mano, de o funcionar. quão lento tu estás e tu na altura tu não tens noção. Tu percebes, tipo, estás meio burro, mas... Mano, eu acho que tu vais ter boa noção disso. Eu, pelo menos, já tive agora tive com o Ricardo, né? Com um aluno no meu que vai competir. Mano, quando tu estiveres com o Dário nesse ponto, tu vais entender, tipo, mano, és mesmo burro, filho, és mesmo Mano, lento. sabes o que é que aconteceu, ué? Sabes o que é que aconteceu? Mano, e foi aí que eu fiquei assim, fosse, nós somos mesmo burros para cá. Foi quando eu fui ao Porto e fui ter com o Tiago Miguel. Mano, eu estava a Sim. falar com ele e eu assim, fosse, este gajo está mesmo burro. Mas depois de repente, tipo, nós os dois a falar um com o outro, os dois todos bots, tipo, dois gajos com um tempo, tipo, a processar de uma forma horrível. E eu fiquei assim, fosse, com cara, estou mesmo burro, estou mesmo como este gajo. E depois Yeah. logo a seguir, quando fui tipo, para casa com o Edu, nós a falar um com o outro e eu assim, "Ih, agora é que eu percebo o quão burro eu estou e o quão lento eu estou. Tipo, de Yeah. repente, meu, tu dás por ti, tipo, sei lá, dava por mim, imagina. A minha mãe dizia-me, olha, se não te importares, agarra nesse prato e mete o prato não sei onde. E aquilo Yeah. na minha cabeça já requeria tipo uma organização completa de tudo aquilo que eu tinha para fazer, porque já era uma guerra e já era tipo. E de repente, se tu me Yeah. perguntasse uma coisa, já dizia: meu, agora não posso que eu tenho bem coisas para fazer. Tenho um prato para fazer. Quero organizar um prato. Quero organizar um prato. Mano, mas esquece, tipo, eu não tive assim com tanta gente, né? Tipo, apesar de mais pessoas do nosso círculo terem competido, foi sempre. Para já não estávamos bem no nosso círculo, tanto o Edu quanto o Luís estavam a treinar no ginásio na altura. E depois eu competi bem mais cedo que eles, então Sim, tu tipo, foi também sempre um foste o bocado. primeiro assim do nosso núcleo, então. Yeah, foi sempre um bocado mais fora, então não tinha tantos meios de comparação com outras pessoas. E depois o meu pós também não tive tão dentro do meio de ginásio, então estava tipo meio, that's all living the life. Mas esquece, mano, tipo, o facto da nossa cabeça ficar nessa forma e nesse estado, e mano, tipo, sei lá, o facto de começar a ser demasiado emocional, se é que me entendes, com tudo. Eu não sei se tu estavas nesse ponto ou não, mas, Eu mano, estava. houve uma altura. Lembro-me tão bem, mano. Eu e a Daniela fomos ver um filme ao cinema. Mano, e aconteceu tipo qualquer cena. Tipo, mano, uma cena bem estúpida que eu fico tipo, mano, este pessoal que chora neste tipo de filmes. Mano, e eu começo a ver o filme e começa tipo a sair uma lágrima e eu tipo, o que está a acontecer, mano? O que é que se passa? Não tenho. Estás mesmo mal, filho. Mano, e depois sei lá, tipo, o facto de necessitar dizer a toda a gente palavras tipo de amor, entendes? Mano, eu lembro, tipo, eu agradeci ao Tuca, mano, não sei, mas eu pai por dia agradeci-lhe pai 2 vezes, mano. Tipo, com um texto, estás a ver absurdo. Sim, Mano, sim, sim, sim. és incrível, obrigado por tudo, mano, não sei o que é que eu fazia sem ti. Mano, esquece, tipo, surreal onde é que a minha cabeça estava. E depois quando comecei a ficar mais lúcido, é que eu entendi, tipo, um mecanismo fisiológico por trás. Mano, e uma cena bem engraçada. Estás a ver aquela sensação que tu tens de saber na teoria as coisas, mas na prática não sabes bem como é que funciona? Yeah. Tipo, saberes que as gorduras são um meio de transporte, estás a ver? Sim, No teu corpo. Mano, e tu sentires isso na prática, para mim foi tipo incrível. Yeah. Estás a Não, ver? mas sabes, tipo, eu acho que isso traz-te tipo uma confiança depois naquilo que tu Não, fazes. surreal. Surreal. Mas estás a ver o que é do tipo, tu saberes, tu estudaste que, ok, gorduras servem para eu conseguir mobilizar nutrientes de X para Y. E eu tipo fazer um dia alto, treinar, dia seguinte gorduras com treino e eu estar tipo a ver, tipo, estás a ver
Parece que está tipo a vir de um lado para o outro, entendes os nutrientes e a conseguir sentir isso, mano, na pele. Yeah. Mano, isso foi tipo incrível. É do tipo, é como se tivesse, sabe aquelas experiências de laboratório que do nada vais testar e tipo tu metes lá um efervescente e aquilo faz. Sim, 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 sim. Foi a mesma sensação, Meu, mano. ainda por cima tu quando estás tipo nessa altura, tipo nessa fase, tu se calhar mesmo imagina, estás a dizer tipo foi incrível. Mas se calhar se fosse agora isso a acontecer, tu ficavas tipo, fixe. Mas naquela altura é tipo, tu és uma roleta russa. Os teus momentos de down são super Sim, maus sim. e os Yeah. teus momentos bons, caralho, tipo, parece que de repente fizeram-te a vida e estás tipo no melhor ponto de situação da vida porque Yeah, yeah, alguma yeah. coisa estava no sítio que tu querias. Pronto. Mano, e ao mesmo tempo, tipo, eu acho que é também o conceito de conhecer as coisas pela primeira vez. Estás a ver? Eu nunca tinha feito um cut assim muito agressivo. O que eu tinha feito era tipo mais mini cuts. E assim, só para limpar o físico, nunca fiz Não, propriamente um cut. Então é yeah. do tipo, mano, estou a conhecer tudo pela primeira vez. Percebes? Perceber o que é uma estriação pela primeira vez. Tipo, todo esse tipo de sensações. Sei lá, é uma êxtase um bocado diferente, mas engraçada, é sem sombra de dúvidas. Yeah. Meu, e uma cena que eu também notei muito em mim, e embora eu já tivesse sempre tipo durante toda a preparação eu sinto que a minha cabeça andou tipo a funcionar sempre a mil porque eu andava sempre, tudo aquilo que eu fazia eu já meio que já tinha estudado os porquês das coisas e tudo aquilo que acontecia. Não foi algo tão novo e inclusive Uhum. eu tive ali alguns momentos mais chatos porque eu andava a tentar tipo pensar demasiado sobre tudo e eu Sim. encontrava tipo um motivo para tudo e isso até houve uma altura que tornou-se algo negativo para mim. Mas honestamente, tipo, toda aquela sensação de tu saberes que tipo aquilo que está a acontecer é por isto e isto, aquilo que está a acontecer é por isto e isto, e tu vês tipo as coisas a responder e assim tu começaste tipo, depois a ver o teu físico a mudar e assim, meu, é incrível. Tipo, eu acho que é das Yeah. melhores cenas que tu tens. E eu lembro-me, tipo, houve uma fase, isso é a fase menos boa que eu tive da preparação, que foi, eu tive ali 2 semanas que eu não sentia as mãos, não sentia os pés, sentia tudo dormente, eu podia morder as mãos e eu, mano, eu não sentia nada. Esse foi tipo a pior fase, eu sentia mesmo tipo a Isso foi cair. para aí há quanto tempo, tu competes? Mano, foi antes do meu primeiro teste de Peak Week. Portanto, foi para aí a 4 semanas da minha prova. Foi, Ok, foi para aí na 6 weeks out e 5 weeks out. Depois, ok. a 4 weeks out, eu fiz o meu teste. Foi mesmo antes do teste de Peak Week. E eu lembro-me quando eu faço o primeiro teste de Peak Week, meu, especialmente nos últimos dias, onde tipo, como, pousava, dava pump, ia pousar, meu, e eu comecei a me sentir tipo mais cheio, cara, fiquei tipo, cara, que incrível, tipo, que sensação Maluco, já. linda, meu, eu sentia-me Parece que tipo, parecias o Hulk, mano, a mano, eu encher, sentia-me tipo, cá, a estou reviver, gigante, yeah. estou gigante, era Yeah, mano, meu, muito, muito fixe, 100%. muito, Mano, e muito é bem fixe. curioso o facto de. Lá está, mais uma vez eu acho que isso também vem com experiência e assim, e de passar as coisas pela primeira vez. Tipo, é a mesma cena, né? Sei lá, começas. Eu, quando comecei com o AJ, foi exatamente igual. É tipo, sensação de bué êxtase, bué tipo ansiedade, tipo positiva, passar pelas coisas e depois as coisas vão acalmando um bocadinho, né? Como é lógico, à medida que os updates vão passando, à medida que as semanas vão passando. Sim, sim, Mas, sim. mano, o facto de nós nos preocuparmos tanto com tanta coisa, já viste, tipo, o nível. Eu olho para trás e penso, tipo, que não é. Não, agora, neste momento, na forma como eu consigo pensar nas coisas, na forma como eu consigo organizar, como está organizado o meu dia, eu penso, tipo, mano, será que vai ser assim tão difícil a nível de estrutura? Estás a ver? Eu penso bem sobre isso, que é, será que a preparação vai ser tão mais difícil a nível. Ok, yeah, fisicamente, mentalmente, acredito que seja mais ou menos semelhante, tipo, porque o nosso trabalho existe sempre um bocado de ti a nível tipo cognitivo, neural, pensares, Sim, tipo, sim, estás a sim. colocar tipo o rumo de outras pessoas nas tuas mãos, mas será que vai ser assim tão difícil depois ao nível de tudo o resto, tipo, ter tempo para bater passos ou ter tempo para Meu, organizar refeições, imagina, entendes? eu acho que lá está, tipo, a tendência é que a cada preparação as coisas ficarem cada vez Mais mais chill. fáceis e mais tranquilas, porque tu depois. Meu, olha, eu, por exemplo, eu tinha uma guerra. Eu lembro-me que a primeira vez que eu comecei, quando eu comecei a preparação, foi a primeira vez que eu tinha que bater os 10 mil passos na vida. Nunca tinha me preocupado sequer em 10 mil passos, nem em 8 mil, nem em 5 mil, nada.
Yeah. Meu, eu lembro-me que aquilo dos primeiros tempos era um desafio. Era tipo, como é que eu vou agora fazer aquilo? E neste momento, tipo, ainda ontem, eu agora a minha meta é 10 mil e eu esta semana ainda não tive um dia que eu dei menos de 12 mil, tipo, porque já é uma coisa que faz parte. Eu já dou por Yeah. mim eu tenho que ir fazer um post, vou para cima da passadeira. Mano, estás a ver quando eu tinha. Vou editar um vídeo, vou para cima da passadeira. Esquece, mano. Quando eu tinha 15 mil passos durante o meu minicut, eu associava o facto de estar na passadeira a certas atividades. Estás a ver? Yeah, Então, eu mano. ainda associo, é tipo, yeah, Não, mas imagina, já dei tipo 11 mil. Tenho 10 mil para dar. Mano, não vou ser feito burro atrás para cima da passadeira a fazer aquilo. meu, às vezes vou. Então, Eu ainda ontem mano, aconteceu. eu deitei-me tipo no sofá no outro dia. Estava tipo assim deitado e estava a fazer qualquer cena acho que ou era no Insta, estava a meter uma publicação, ou estava a responder a alguma cena tipo, a mensagens tipo soltas ou whatever. Yeah. Que eu costumo fazer sempre, tipo, ou pós-treino, na passadeira, ou whatever. Mãe, naquele dia estava tipo no sofá sentado. Foi tipo, mano, que Estranho. sensação estranha é esta? Mas sabes que eu ainda tenho muito isso, meu. Eu Que ainda feeling tenho muito estranho. isso. Eu ainda tenho muito esse, essa tendência, porque durante a preparação foi sempre tipo ali meio coisa, depois entretanto estava com 12 mil passos, então sempre tive esse mecanismo e só agora é que eu tenho andado a tentar tipo, ok, calma, tu já deste os passos ou tu tens muitos poucos passos para fazer, fica agora sentado, concentra-te a fazer aquilo que tens que fazer e depois, meu, porque imagina, Yeah. às vezes dou para mim, tipo, eu tenho sempre a minha lista de tarefas e honestamente o que não tiver na lista de tarefas eu não faço porque eu nem sequer me passa pela cabeça durante o dia. Portanto, imagina cenas como, mano, ontem o meu pai pediu-me para eu pediu-me para eu dar comida ao cão. Tipo, a minha mãe foi operada, então eu tenho estado a ajudá-la. Ok. E imagina, eu registro tudo o que ela me pede para fazer. Por exemplo, tenho que ir pôr a roupa a lavar. Eu está aqui registado. O meu pai pediu-me para ir dar comida ao cão e eu, sim, não te preocupes, mas não registrei. À noite só isso ele vira-se para a minha mãe e disse, o João deu comer ao cão. E eu fiquei tipo, nunca mais me lembrei disso. E imagina, eu às vezes eu dou por mim, para tu teres noção, eu tenho uma tarefa que eu preciso estar sentado aqui a escrever e tenho tarefas que queres fazer o post, por exemplo. Uhum. Se eu ainda não tiver dado os passos, a minha cabeça diz-me automaticamente, ok, o computador tem que ficar para depois, agora vais fazer o post escrito no Insta porque tens que ir dar os passos Sim, e sim. depois é que tu vais para o computador fazer aquilo. Eu Yeah. estou a tentar desconstruir um bocado isso porque às vezes é só algo que me gera stress sem necessidade, mas honestamente eu ainda tenho muito esse hábito, assim como Yeah. isto era motivo de discussão comigo, entre mim e a Iris, que era o facto de ela querer ir a algum lado e eu dizia logo, mas vamos andar, né? Só para ficar no carro não vou. Tipo, e só agora nestas últimas semanas que eu baixei agora dos 12 mil para os 10 mil passos, é que eu já tipo, comecei a ficar tipo, calma, tipo, eu dou passos antes, dou passos depois e depois eu posso estar com ela tipo, tranquilo sem ter que dar Yeah, passos. yeah, yeah. Mas eu Mas acho sabes que que eu acho que tipo, a primeira cena que tu falaste, eu acho que está bem relacionada com o facto de teres bem fácil acesso a dar passos, estás a ver? Tu e eu, no caso. Tipo, tens a passadeira ao teu lado, entendes? Eu também tenho a passadeira aqui ao meu lado. meu, E é tipo, facilmente eu me levanto e vou para a passadeira. Se eu tivesse que vestir um casaco, descer, tipo, sair de casa, pegar nas chaves, descer o elevador, abrir a porta do prédio, ir andar para a rua, 10 minutos, muito provavelmente eu não ia só guardar isso para quando fosse dar uma caminhada maior. Estás a ver? meu, mas imagina, Então acho que isso está um bocado relacionado. honestamente, e isso depois também cabe quando nós falamos também tipo da preparação ficar mais fácil de coisa para coisa, é que nós cada vez temos mais ferramentas para nos facilitar a vida, Claro. óbvio. E isso é aquilo que eu também falo com a maioria dos meus atletas, que é efetivamente tornem mais fácil as decisões que precisam de ser tomadas. Então, Sim. se vocês conseguirem ter equipamento de cardio em casa e assim, se isso for facilitar a vida, então porquê é que vocês não vão ter? E por exemplo, e lá está, no início da preparação eu não tinha passadeira. A melhor coisa que eu fiz foi, a meio da preparação, eu ter arranjado uma passadeira, porque me facilitou a vida. Mano, e é tipo, ok, é um dinheiro que tu gastas, né, como é lógico, e não é assim tão barato, tipo, são para cima de 100 euros uma passadeira, mas se formos ver depois o uso que tu vais dar, a qualidade que tu vais ter, tipo, de stress mental, ou de não stress mental neste caso, mano, é tipo um investimento que vale super a pena, né? Se for como a tua, que se estraga de 6 em 6 meses, aí já é diferente. Mas a minha estragou-se passado um ano, mas não fez um ano.
miséria. Mas, qualquer das formas, o motivo foi óbvio, né? A culpa não foi da Lembro. máquina. Não posso deixar da passadeira. Então, o que é que fizeste? Mano, tive um ano com a Sem passadeira, ter. 10 mil passos todos os dias, certinho. Nunca a limpei, nunca fiz nada. Foi, bora. Mano, é normal que aquilo Mano, queime. quando eu fui limpar a minha, eu contei-te ou não? Aquilo foi para o lado, não foi? Estás a ver o tapete? O tapete, tipo, tem o rolamento à frente, rolamento atrás. Atrás não é bem o rolamento, é tipo só uma cena que passa, mas à frente é que tem o rolamento. O tapete é isto, né? Está assim. E eu comecei, ok, tenho que meter o lubrificante por baixo, o lubrificante por baixo, tipo, do lado deste lado e deste lado aqui, né? Que é onde dá para coisa. E depois aquilo estava um bocado tipo para a esquerda e eu assim, "Oh, bem, vou meter um bocado para a direita. Mas não vi as instruções, então comecei a rodar. Ele estava a andar e eu a rodar, a rodar, a rodar. E aquilo demora um bocado para associar, tipo, ok, tenho que ir do ponto A Daqui para para o aqui. ponto P. Yeah. Estás a ver? E eu, pô, isto não está a andar, não está mais rápido. Bum, bum, mano, começa a andar aquilo, começa tipo, ok, passar tipo um minuto, ele começa tipo a mover-se. E eu, e deixa-me estar a parar. Vou tipo ao outro, para a passadeira, vou ao outro lado, acertar outra vez o eixo. Mano, e até ficar tipo novamente, estava no ponto 0 e no ponto 0. Tinha metido no 100 e no 50. Aí, até eu perceber que era do 0 outra vez e no 0 outra vez, mano, 31. a passadeira começou a andar para lá, andar para lá, andar para lá, começou a andar para o outro e enrolou toda, basicamente. Ficou tipo metade assim, metade Mano, assim. já tu Estás a ver? teres recuperado coisa. Mano, eu foi- sou uma máquina. Fui logo YouTube, como é que a passadeira se chama, meti o nome dela, como desmontar a passadeira. Mano, desmontei a passadeira toda. E Estás voltaste. bem a ver? Mano, não tinha praticamente nada para fazer nesse dia. Tinha tipo só uns aparatos para fazer e depois era ficar o dia bem tranquilo, ir treinar e tipo cozinhar, uma cena assim. Tipo cenas que eu curto de fazer. Mano, aquilo gastou-me para aí 2 horas da manhã. Estava full já. Estás bem a ver? Curto logo a manhã toda. Estava tão paranoico, mano, que aquilo tipo só me apetecia partir aquela passadeira, mano. Pois. Esquece. Pois. E depois, mas depois fiquei contente por não ter partido e por ter solucionado. Mas ficou bom. Mas surreal, mano. Poxa. Top. Eu acho que isto parece um bocado sempre problemas de primeiro mundo. Mas. Sim, honestamente estamos aqui a falar de uma passadeira e não sei o quê. É tipo ia meu Sim, também. sim. Yeah. Mas falando assim, deixa cá ver aqui mais pontos. Eu acho que depois coisas tipo incríveis que aconteceu e agora não tipo coisas cómicas e assim, mas coisas incríveis, eu acho que a cena tipo ter ido para o OK foi tipo, mano, foi surreal. Yeah. Foi mesmo surreal. Mano, eu acho que das melhores coisas que nós podemos aproveitar da questão de uma preparação é ver mesmo um investimento para conhecer também novos países, estás a ver? Porque, ok, tipo, eu sei que foi a tua última prova e depois ficaste lá e assim, mas tu conseguires ir, imagina que é uma prova ao meio da tua season e tipo, não tens assim tanto tempo para depois lá ficar. Mas, mano, se tu conseguires ir tipo, imagina que a prova é um sábado, se tu conseguires lá ficar até tipo segunda-feira, por exemplo, já é, nem que tu vais tipo, ok, vou ali quinta, sexta, não tenho. Pronto, mano, pois é isto tudo, estás a ver? É tipo, queres pensar no show, de ir um bocadinho mais cedo para te habituares ao sítio, não tens tanto stress. Ao mesmo tempo queres lá ficar também um bocadinho mais para conhecer a cidade e assim. Yeah. Mas, mano, sei lá, eu acho que é tipo um investimento brutal. Tipo, e eu este ano estou bem entusiasmado por isso, porque acho que não. Tipo, vai ser o ano que eu vou mais viajar, não porque eu vou competir, mas por levar outras pessoas a competir. E tu provavelmente também, tipo, nesse sentido. E, mano, esquece, estou muito entusiasmado mesmo, porque acho que é uma cena brutal que esta questão das preparações te dão. Meu, É eu tipo, acho não, que, tipo... não só tipo a cena de competir no teu país, mas competir fora é uma experiência tipo surreal. É isso. E depois eu acho que também, tipo... Depois também vai depender muito do sítio onde tu vais. Há sítios, por exemplo, tu quando foste à Bélgica, eu acho que a cidade onde tu foste parecia ser linda, então É acredito incrível, por é. aí fosse fantástico. Por exemplo, para mim, mano, o Luton era horrível, ok? Tipo, era péssimo. Tipo, o que tu podes imaginar de mal, tipo, estava lá tudo, mano, tipo, horrível. Yeah. Ahm, Mas depois foste para Londres. mas depois estive em Londres no dia depois, mano, dei 33 mil passos no dia após a prepa, ainda com dores nos quadros por estar a De pousar. contrair. Yeah. Mano, é absurdo. 33 mil passos. Eu sei que... É crazy, isso foi a grande cena. Um gajo de laranja no meio da rua a dar 33 mil passos. Mano, melhor. Eu ainda por cima estava... Eu acho que estava com esta camisola, inclusive, que eu estava tipo... E a camisola estava bem maior e ainda parecia que estava tipo mais oversized. Mano, eu lembro-me super bem que foi...
nós estivemos lá, não sei o quê, a Iris teve ali momentos mais complicados, depois nós competimos e de repente, tipo, a partir do momento que eu compito, aquilo parece tudo, tipo, parece que mudou, tipo, parece Já não há stress nenhum, né? yeah. Então foi tipo, competimos, depois foi tipo aquele excess todo de competir, estar lá com o pessoal, estar lá com o AJ, estar lá a tirar fotos com todos, a Iris de repente, tipo, parecia uma criança, tipo, que teve a ver o show todo com a voz e com o AJ, com o Adam, com o pessoal todo ao lado. Tipo, eles foram Yeah. todos para o lado dela e ela estava tipo, fantástico. Eu compito, logo a seguir ela vai buscar uma fatia de pizza e ela de repente e eu de repente vir-me e digo, olha, deixa-me só dar uma dentada. Eu dei uma dentada na pizza e ela ficou logo tipo, como assim ele está-me a pedir comida? Passado um ano está-me a pedir comida. Yeah. E depois, no dia a seguir, vamos para Londres. Que ela já estava tipo a semana toda a dizer, no dia a seguir temos que ir para Londres. Mas no dia a seguir vamos para Londres. Mano, nós damos para aí 20 mil passos, tipo os primeiros 20 mil passos. De repente, tipo, eu já não sentia as pernas, estava todo rebentado, ela também. Meu, nós chegamos a um parque, sentamos assim e ficamos assim meia hora. Meu, os dois literalmente assim, mortíssimos, tipo, assim, a olhar, a ver os patos a passar e não sei o que, não assim. Meu, tipo, surreal. Yeah. Eu nunca senti, tipo, tanta necessidade de estar sentado num passeio. Tipo, eu não sentia nada, meu. Eu estava mesmo, tipo... E ela, tipo, ainda a querer ir, tipo, a ver não sei o quê, não sei o que mais. Eu já estava, tipo... Pá, por mim vemos o que tu quiseres, mas que não andemos muito. Deixa-me ligar uma trotinete. Tipo, surreal. Mas, Mano, meu, e tipo, essa sensação eu acho de. Eu acho não, tenho a certeza. Que. Ok, há que tu comeste algumas coisas, tipo, fora da dieta e assim, mas parece que aquela lefada de ar fresco, tipo, aí já competi, já não preciso estar, tipo, tão estressado com o meal timing, com... Tem que ser, tipo, o arroz e o brócolis e, tipo, o peito de frango, e já pode ser, tipo, coisas um bocadinho mais saudáveis na mesma, tipo, dentro das tuas macros na mesma, ok, que tu vais comer, tipo, um doce aqui e ali, mas não, nem estou a falar disso. Estou a falar só da questão de não ser, tipo, aquele foco absurdo meu, de... imagina, acima de tudo... Porque às vezes, mano, é tipo, tu fizeste exatamente se calhar tudo igual, ok, que não fizeste, mas imagina que vais fazer tipo, praticamente tudo igual no dia seguinte, mas simplesmente não tens aquela cena de vou competir. Meu, não, imagina, eu vou-te ser sincero. O que mais me deu prazer naquele dia foi o facto de eu nem ter pensado em comida. Yeah. Imagina, eu basicamente, tipo, eu competi, após ter competido, fiz a minha refeição normal, dei uma dentada na pizza e continuei a fazer a minha dieta, a comer, tipo, tranquilo. E não pensei mais em comida, isso foi fantástico. Tipo, não estar a pensar, tipo, agora tenho que ir comer aquilo, falta aquilo e aquilo. E eu, tipo, aquele dia tive simplesmente, comi bem, comi, tipo, a minha dieta, mas sem Yeah. dar, tipo, aquelas horas tenho que ir comer, aquelas horas tenho que ir comer, Paranoico. aquelas horas tenho que ir comer. Yeah, Yeah. yeah. Tinhas as refeições feitas e pronto. Yeah. E no dia seguinte, comi fora o almoço e o lanche, fiz 2 refeições fora. Mas honestamente, tipo, eu não estava a pensar nisso. Eu não estava a ir para o sítio a pensar naquilo. Eu não estava. Tipo, eu estava simplesmente. Sim. Era simplesmente uma pessoa comum a passear, a ver coisas bonitas e a tipo, olha, vamos E comer ali. vamos comer fora. Yeah, yeah. Yeah, yeah. E tipo, aquela sensação toda após tipo, tanto tempo, ainda para mais estar com a Iris tipo, nesse ambiente, foi super fixe. Tá a ver? Tipo, foi incrível. Yeah. Foi incrível. Mano, esquece, tipo, eu genuíno. Este ano, eu não sei como é que tu vais fazer, como é que tu vais a pensar fazer, mas mano, a última prova que eu for para fora, eu acho que vou lá ficar depois uma semana. Muito provavelmente até vai ser tipo. Não sei, né? Como é lógico, não sei como é que vão correr as coisas, mas tipo, ou vai ser tipo a Holanda, ou mesmo a Alemanha, então são tipo países bacanas, estás a ver? Yeah. Holanda Provavelmente é eu vou lá quando? ficar tipo. Aí, mano, não sei, mas é Mano, olha tipo que eu já acho que a meio. Holanda não é assim tão tarde. A Holanda é. É meio de outubro, acho eu. Não, meu, eu Das acho que é últimas. início de outubro. Certeza? Eu acho que a Holanda é dia 3. É no fim de semana 3, 4. Eu acho que. Não, eu acho que isso é UK, mas pronto, acho que a Holanda é no fim de semana depois. Mas pronto, já, Sim, qualquer sim, semana exato, assim. exato. De qualquer das formas, mano, tipo, nessa última competição, aquilo que eu queria dizer era, tipo, nessa última competição, mano, aproveitar para tirar, tipo, Estás não a é ver? férias, mas tipo, mano, levar a Daniela pelo menos nessa, estás a ver? Porque isso é logo outra cena, que é tipo, ela quer boa ir a todas, mas eu fico tipo, mano, se eu vou gastar tipo X, contigo vai ser 2X. E que na verdade não vai ser 2X, porque depois tu vais querer ir aqui, ali, e eu ia estar só tipo, na minha marmita e já vou ter que ir contigo aqui, ali, então vai ser tipo 3X quase. Yeah.
Então é tipo, se calhar é melhor não ir. Se calhar Estás a vai ver? só uma ou outra, vai só a última. Não- é que, pá, vê, porque depois tens de tirar férias nestes dias e depois não tens férias para nós, no verão que tu queres, não sei o quê. Mas vais só na última. Mas, já, mano, tipo, é uma boa oportunidade, como é lógico, para. Mano, eu acho que mesmo para nós, tipo, por acaso estou bem ansioso até, porque lá está, primeiro vai ser a primeira experiência de ver as coisas de fora, estás a ver? Yeah. E não estar tipo, tão dentro do processo e saber aquilo que está a acontecer na cabeça deles, ou minimamente saber, né? E orientá-los. Mas também a cena de, deixa-me ver isto também como para eu próprio aproveitar, estás a ver? Ok, que é trabalho, ok, que há stress e assim. Mano, uma vez vi um Reels do AJ sobre isso, que é do tipo, todo o stress que tu dizes coach que tu tens, literalmente não é assim, tipo, um big deal tão grande. Tu literalmente controlas aquilo que as pessoas comem e o quão é que elas se esforçam, tipo, a nível de output, estás a ver? Então não é assim um big deal tão grande. E eu comecei a, tipo, como é lógico que há certos atletas que têm que ser, tipo, após 2 refeições ou whatever, e mais na hora, e tens de estar um bocado estressado com isso. Mas ao mesmo tempo, tipo, mano, que luxo, estás a ver? Que luxo tu poderes estar noutro país a fazer aquilo que tu queres e a tirares uns dias para ti. Mano, Yeah. surreal. Tipo, só isso é tipo surreal. E tirar mesmo esses dias para tipo, fim da season e não há mais nada. Entendes? Porque eu acho que vai ser bang este ano. Yeah, Nesse yeah, sentido. Então, mano, e sem sombra de dúvidas que eu estou. Quero ver como é que as coisas vão correr a nível. Lá está, não vou ser outra vez a passar pela preparação, mas meio que vou por eles. Estás a ver? Meu, eu Então, honestamente, por a exemplo, minha cabeça, como é que ela vai estar? Entendes? Já tive alguma experiência disso e está, como é lógico, bem diferente. Até porque a forma como eu antes vivia o bulk e como vivia a preparação era um tipo. Um era a parte da frente 10 positivos, o outro era 10 negativos. Estás a ver? E neste momento estão muito mais equiparados, então está bem mais chill nesse sentido e conseguir fazer esse transfer, mesmo na minha cabeça, para mim, tipo, torna as coisas muito mais chill. meu, eu acho que isso vem bué com. E embora tu esteja há bastante pouco tempo, mas eu acho que trabalharmos com o pessoal do Reino Unido trouxe-me logo, pelo menos a mim, trouxe-me logo essa visão, tipo, essa mudança que eu fiquei assim. Tipo, até mesmo tipo, a questão da refeição livre e não sei o que, eu fiquei tipo, isto é uma maneira, tipo, porquê aquela ideia que nós temos que nos rebentar a todos, porquê aquela ideia que vou comer não sei o que, meu, tipo, qual é que é o sentido de tu estares a dizer, é fácil fazer dieta porque eu como o que eu gosto, e depois de repente, num dia que podes comer tudo, rebentas-te em tudo o resto. Tipo, Tipo, 100%. e honestamente, tipo, esse tipo de coisas e essa diferença já faz com que tipo, depois também o contexto todo de preparação e assim seja muito mais tipo. Esteja bem diferente, Yeah. 100%, mano. Eu acho que é tipo, foi simplesmente uma. E lá está, eu acho que isso foi talvez das coisas que mais me fez sofrer durante a preparação. Era essa minha cabeça estar a pensar constantemente em. Estou em prep. Estou em prep e tipo, esta forma de pensar está errada, esta forma de fazer as coisas está errada, sabendo que se calhar eu podia ter levado as coisas de uma forma bem mais tranquila, entendes? Yeah. Mano, sei lá. Mano, se tu fores a ver a condição Pedro- a condição que tu estavas 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas foi a condição que tu bateste agora. Quase. Provavelmente. Então é tipo, Sim. ou 10 semanas, não sei, mas. E é tipo, a única coisa que mudou foi a perspectiva que tu tinhas sobre aquilo. Não, 100%, mano. E tipo, sei lá, mano, o facto de, ok, não, como é lógico, não estou a dizer para irmos constantemente comer fora, nem nada disso, tipo, nada que se pareça. Até porque eu acho que isso é tipo das piores tools que tu podes ter, é tipo, estares em preparação e saberes que, eu posso ir ali pedir um franguinho, tipo, podes, mas até que ponto é que faz assim tanto sentido, entendes? Mas sei lá, mano. O Pedro, por exemplo, ele esteve em pré-prep e ele foi de férias, estás a ver? Tipo, 5 dias ou 6 dias, ou o que é que foi, quase uma semana, em que simplesmente, ok, programámos isto, aguentámos o físico dele e pronto, tipo, tudo certo. Percebes? Então, tipo, esse nível de stress mental que é do tipo. Lá está, mano, é aquilo.
o facto da palavra prep, preparação, te dar logo aquela cena de peças agarrada por algemas para fazer alguma coisa, ou para não fazer alguma coisa, é uma sensação tipo estúpida de prejuízo, estás a ver, para ti. E conseguir desassociar isso, tipo, Meu, acho que em tudo aquilo que foi a preparação, tudo aquilo que está a ser os processos, eu ir levar-te a competir, eu ver-te a ti a competir, eu ver as pessoas a competir à minha volta e estar com mais atletas e perceber diferentes perspectivas, fez com que as coisas fossem tipo amenizando muito mais, estás a ver? E realmente ser um champion of the process. Portanto, meu, é tipo, eu acho que é efetivamente esse o ponto, é tipo, nós aprendermos com aquilo que nós vemos e tipo, tentar tirar coisas positivas dali. Só que a cena é que depois há sempre o lado negativo, porque, por exemplo, esta ideia da refeição livre, toda a gente. Eu cresci a viver o mundo brasileiro. sim, mano, e nós YouTube. constantemente E nós estamos a temos a pegar ideia, isto. tipo, refeição livre é para me rebentar todo. Yeah. Agora, tipo, e nós, por exemplo, quando nós olhamos para o contexto de atletas hormonizados, ainda se vê muito no. Estou em off. Estou em off. Ninguém sabe Não é de tipo dieta. off-season, é tipo off. Estou off. Yeah. Yeah. E depois Estou estou off em das prep redes. e agora já estou coisa. E embora nós sabíamos que não funcionava bem assim, mas a nossa cabeça era agora estou em prep e não sei o quê. Não, mas a verdade é, Yeah. meu, se tu queres evoluir ao máximo, tu tens simplesmente de fazer aquilo que, tipo, simplesmente desfrutar do processo e simplesmente seguir. Óbvio que a quantidade de refeições não contabilizadas, estando em preparação, pode vir a É diminuir. isso, yeah. Mas é ver Yeah. as coisas simplesmente como isto é. Refeições livres, refeições contabilizadas e não contabilizadas. E é só isso que muda. Yeah. É só Uma isso. vez, mano, tipo, Meu, Ah, eu o ainda. Tuca utilizou, deixa-me só finalizar, o Tuca utilizou comigo uma expressão, mano, uma vez, tipo, incrível e que fez-me ver as coisas de uma forma, tipo, surreal. Que é tipo, tu numa semana fazes 5 refeições por dia, né? Ou seja, 7 vezes 5, 35. Mano, se for uma refeição que não é, tipo, contabilizada, mas que na verdade está minimamente contabilizada, se tu tiveres, tipo, se fizeres 35 depois vezes 4, entendes? E conseguires dar... Ok, imagina que fazes uma em que te estragas um bocadinho mais, comes ali um bocadinho mais, tipo de sobremesa, ou mesmo tipo uma pizza, sei lá, um sushi tipo mais sujo, ou mais quantidade, mano, não vai ser por aí que tu vais tipo rebentar todo. Estás a ver? Não vai ser por aí que tu vais estragar as coisas. Imagina, aquilo que tu tens que fazer é efetivamente tipo. E eu ainda agora. Era isto que eu ia dizer. Eu ainda agora falei com. Já não me lembro com o que é que eu estava a falar, mas eu estava a falar com uma atleta. E eu estava-lhe a tocar neste ponto que eu acho que é bastante interessante, que é, efetivamente, não é por tu teres uma refeição livre que tu deixas de ser uma atleta com 50 quilos e achas que faz sentido tu comeres tipo 3 pizzas. Yeah. Tipo, se tu tens 1500 calorias e o teu peso está a subir, tu não podes estar à espera, tipo, não é muito inteligente tu achares que agora podes comer 3 menus no Mac e achares que as coisas vão ser, tipo, brutais. Está tranquilo, yeah, 100%. Claramente não. Se tu continuas a ser um atleta com 50 quilos que come 1500 calorias e o peso já aumenta. Então Yeah. é um pouco ter isso em mente e eu acho que efetivamente é perceber, tipo, ok, por exemplo, vamos ser honestos, 90% dos homens, do pessoal que já treina há um bocadinho mais tempo, normalmente em bulk está sempre com mais de 2500 calorias. Uhum. Vamos ser honestos, não há nada que tu não consigas comer que não estejas tranquilo ali com 1500 calorias, por exemplo. Yeah. Só não tens de controlar quantidades, mas tipo 1500 calorias toda a gente consegue comer tipo... Yeah. Tipo, consegues comer tudo e não passar das 1500 calorias, só tens que depois ajustar quantidades. Então de repente tipo, tu no teu dia já podes ajustar as coisas, mesmo não contabilizando exatamente aquilo que tu vais comer, mas já podes ajustar as coisas para fazer a tua refeição, comer se for preciso sushi, que é uma coisa que tu gostas, e mesmo assim não extrapolas as calorias e não te rebentas todo. Uhum. E então... 100%. Mano, e saber adaptar à nossa realidade. Tipo, eu também tive um caso desses, ainda foi ontem por acaso, que é tipo tipo, ele sempre foi chubbyzinho, estás a ver? Nós limpámos o físico dele, não ficou aquela cena tipo super seca, né? Porque como é lógico, ele não tinha muita massa muscular, tem aquele aspecto tipo meio fluffy, Sim. tipo sempre de pele que é tipo
mano, parece que se eu meter ali um bocadinho de comida, aquele peso vai logo despencar, entendes? É, E começámos tipo a comer um bocadinho mais, eu estava tipo, fogo, mano, pensava que agora íamos começar o bulk e ia começar tipo a comer uma taça bué da grande de cereais, e tipo ter uma refeição livre absurda todas as semanas. Eu tipo, mano, tu se calhar vês isso de outras pessoas que ou são harmonizadas ou então têm uma genética freak absurda, entendes? Que é do tipo, Meu, ou então aquela falsa ideia de. Lá está, é aquela mudança da cabeça, tipo, parece que é um botão liga e desliga, que é tipo cut não, não, bulk, e é tipo, é, estou em sim, cut, não sim, como sim. nada, estou em bulk, vou comer o mundo. Não, meu, isso requer tempo. Tipo, Não, é isso que eu estava a dizer. Tipo, muito provavelmente tu só vais conseguir ter mais essa perspectiva e até mesmo fazer tipo uma boa reversa em que ali tipo em 8 semanas, por exemplo, consegues subir ali logo uma boa parte de calorias, tipo, sei lá, não te vou dizer metade das que tens atualmente, mas tipo ali pelo menos um quarto do que tens atualmente. sim, sim, tipo E 25% das calorias. aí sim é que tu consegues tipo, yeah, eu estou bem satisfeito, se calhar tenho um bocadinho mais de liberdade para fazer aquela refeição livre um bocadinho mais além, mas até lá, mano, até lá tu vais perceber sempre que o teu peso vai responder diretamente proporcional àquilo que for a quantidade que tu comeres. E tipo, lá está, por aquilo que foram se calhar 8 anos de historial teu, tu não podes querer mudar isso tipo em 30 semanas, em Yeah, 25 de cut e 5 de reversa, não dá, mano. Estás a ver? yeah. Não dá, então é tipo, literalmente aquilo que eu estava a falar há bocado, que eu disse há bocado, que é tipo, nesse sentido tens que ser um campeão do processo, porque faz parte. Meu, Tipo, é o que é. yeah, mas honestamente, tipo, meu, sei lá, eu não sei explicar, mas juro, cada vez mais eu percebo o quão eu gosto, tipo, do processo em si, o quão eu fico, tipo, yeah, é assim que é e bora. Eu acho que o facto de quando tu estás tipo a trabalhar com alguém, um ponto que fica muito fixe é tu parar de estar a pensar do eu gostava mais de ter, eu gostava mais de não sei o quê, e tu começas simplesmente a é isto que eu preciso fazer para ter mais resultados, é isto que eu preciso. Meu, Uhum. então vou Yeah. abraçar isto, meu, e tu começas tipo a gostar realmente daquilo, porque meu, vamos ser honestos, por exemplo. E isto acontece muito quando o pessoal acaba por estar sozinho, ou eu próprio, quando eu tive aquele tempo a gerir as coisas para mim, eu senti que estava a fazer isso. Do tipo, eu sabia que era mais fixe e mais interessante em termos de performance se for preciso começar a aumentar a comida, adicionava algum intratreino, aumentar mais comida antes do treino, para promover ao máximo a performance. Só que Uhum. a minha cabeça estava, mas eu gostava de ter mais comida ao pequeno almoço porque me sabe bem. Yeah. E tipo, o facto de simplesmente ter alguém que me diga, não, olha, eu quero que vamos aumentar a comida. Por exemplo, quando começas a reversa, onde é que tu começas logo a aumentar a comida? Provavelmente vai ser nessas refeições, para aumentarmos Yeah. logo a performance no treino. Só que alguém que está sozinho vai ter aquela coisa de, epá, este pequeno almoço, eu gosto Pequeno tanto de... almoço com uns ovinhos sem ser só ovos com vegetais, ser um ovinho com pão. Se calhar vai já entrar aqui. E tipo, tu Yeah. teres alguém que chega ali, não, é aqui. Meu, é incrível isso, é incrível tu fazeres isso e tu tipo Sim, saberes que sim, estás sim. mesmo a fazer aquilo que é o mais Yeah. proveitoso e tu não estás tipo, eu gostava, não sei o quê. Uhum. Meu, é incrível. Olha, E. Yeah. e uma cena que eu vejo cada vez mais, não é cada vez mais, mas tipo, eu vejo que é muito menosprezada no sentido dessa questão de tipo, tu falaste, estás a ver a tua atleta, que eu falei também de um atleta, mano, tu vais ver que o treino em si, tipo, a forma como tu encaras o treino, ser tipo mais agressivo, seres mais tipo harsh, não sei qual é que é a palavra correta, mas tipo, ires mais tipo, com Tipo, aquela mais agressividade, hard, estás a ver? mais. Yeah. Yeah, exatamente. Mais hard e a forma como tu treinas realmente tipo, perto da falha, porque há meio que uma falha normal de 90% das pessoas que é falha, naquele sentido de, ok, a rap fica lenta de forma involuntária e assim, mas quando tu colocas tipo, o teu mental de ir mais além, quando tu colocas tipo, o teu físico de, eu vou, deixa-me tipo, ir aqui agressivo para este set, não estou a dizer isto super iPad e tipo, não controlas nada e como estás a bater nas coisas, Não, meu, mas tipo, imagina. isto é agressivo controlado. Yeah. Mano, isso tem um output absurdo naquilo que é a tua capacidade depois de tolerar mais comida. Estás a ver? Porque parece aquele boostzinho extra de treino te vai buscar aquelas calorias, entre aspas, que tu podes ir colocar a mais e que na verdade não estás a colocar a mais porque não estás a ter isso, não estás a ter Meu, tipo esse output de treino. e até Sabe o que eu quero dizer? tipo. Isso, eu percebo exatamente isso porque. E eu tenho discutido isso muito com alguns dos meus atletas que é tipo, meu.
eu olho para os teus vídeos e tu não parece que queres realmente isto, não parece que entras tipo realmente para progredir. Como é que tu te Yeah. podes queixar que não estás a progredir se tu não estás tipo a entrar com aquela tipo sangue no olho de vou progredir? Mano, só o facto de, tipo, numa adutora, eu vejo estar a ficar difícil e a expressão facial dele é tipo isto. É. Tipo, mano, quando tu estás, ou seja, quando fica alguma rap difícil, estás em sofrimento, certo? E eu penso sempre, mano, imagina que tens um leão a correr atrás, tipo, a te comer, filho. Mano, tu não estás assim a correr para a frente. Estás, tipo, meio que a expressar expressões faciais que representem isso. Então tu também tens que estar a expressar, tipo, não, esforço, de verdade. É tipo, mano, a tua cara diz muito sobre a forma como tu treinas. Não estou a dizer de seres mais ou menos expressivo a nível neste Sim, sentido, sim, mas sim. tipo, mano, a forma como tu respiras, a forma como está toda a tua postura, a Eu- forma como está, tipo, os teus olhos principalmente e como tu encaras, tipo, Eu acho que e não estás tipo, efetivamente, tipo, hum? aí nesse ponto acaba por ser muito importante depois o pessoal, tipo, encontrar ali aquele ponto perfeito. Porque também imagina desse lado, depois eu também vejo muito o pessoal às vezes a tombar para o outro lado de fica demasiado tenso e acaba por não Não, ter não, claro, autocontrole claro, suficiente para fazer as sim. coisas como deve ser. E isso acaba por também, tipo, ou acabam por javardar Yeah, yeah, demasiado mas como é cedo, ou lógico, acabam tipo, por ou não seja, da mesma controlar. forma que nós corrigimos para um lado, corrigimos também para o Yeah, outro. yeah, é tipo, é Entendes? encontrar aquele equilíbrio perfeito. Yeah, Mas yeah, eu yeah. acho que tipo, eu no ponto que eu mais destaco a questão de tipo a falha, efetivamente, ou aquela falha, tipo meio coisa, é a Uhum. maneira como o pessoal arranca os sets. Yeah, Estás yeah, a ver? yeah. Tipo, meu, por exemplo, eu noto bastante, meu, e é automático, e tu fazes exatamente igual e eu por acaso no outro dia. Olha, foi no vídeo que tu gravaste, no treino de push. Uhum. Meu, é super engraçada a maneira como nós atacamos um set de tipo um press. Nós não estamos tipo a olhar para a máquina, chegamos ali e sentamos. Não, nós temos todo um ritual. Temos o telemóvel a gravar, erguemos logo o peito, ficamos logo tipo mais tipo. Quem olhar para nós pensou assim, funcionam para aqueles gajos, são tipo, o que é que eles estão a fazer? E é tipo, nós vamos, meu, eu até tipo, a minha passada até ao banco é diferente, e é tipo, agora vou. Mano, às vezes é bem cómico porque eu parece que vou tipo assim aos socos, tipo assim. Mas imagina, eu tenho aquela cena do tipo, estou aqui, já pus o telemóvel, assim que eu meto a gravar a minha cabeça já está tipo, vou entrar no set, meto as straps e depois vou tipo assim. Mano, e no outro dia, Chego ao no banco. outro dia, o Ricardo veio treinar comigo, treina sem fones, estás a Yeah. ver? E olha, tenho o hábito, né? Tipo, coloco aqui para começar a dar a música, tipo, clico. Mano, estava sem fones, fui para o set, tipo, e eu, Ah, nada, não mano, não tenho. ouvi isso. Não tenho nada na orelha. O que é que foi, filho? E, tipo, toda essa maneira como se dá approach à série vai diferir muito nas coisas. E eu acho que aí nota-se muito, tipo, Yeah. quem E não é quer. aspecto, mano, é aspecto de físico, 100%. Yeah, Aqueles físicos por norma mais fluffies que se apanham, por norma são esse. É tipo, yeah, ok, podes treinar bem, com uma técnica ok, muito boa até, mas essa pressão de falha que será que tu tens está um bocadinho longe ainda da realidade, mesmo que as tuas reps fiquem mais lentas de forma involuntária, mesmo que a tua velocidade de execução da tua última concêntrica seja dentro daquilo que é tipo limite de falha, ou tipo, cientificamente aquela velocidade é tipo, já considerado perto da falha. yeah. Mano, há muito mais para tu ires buscar. Tipo, sem sombra de Não, dúvidas, há a muito mais. verdade é que nós sabemos bem, e isso é para tudo aquilo que nós fazemos, que o nosso estado de Yeah, yeah, espírito yeah. vai afetar Mano, muito. às vezes tipo, tu metes mais 3 reps num set simplesmente porque abordaste de outra forma aquilo que é o teu preset. Meu, por exemplo, das coisas que eu mais comento com atletas meus é. Ainda agora falei com um rapaz sobre isso ontem. Ele mandou-me mensagem tipo, do spin dele e disse: Mano, estou a ficar mais fraco. Uhum. Fiz as mesmas reps. Outra vez. E eu assim: Meu, então porquê que estás a ficar mais fraco? Simplesmente Yeah. ainda não tiveste adaptações suficientes para evoluir. Só que se tu já entras com a mentalidade de vou entrar mais fraco e não sei o que, não sei o que mais, tu nunca mais vais conseguir progredir nisso. Então lembra-te que é normal tu não progredires logo, mas lembra-te Uhum. também que tu tens que entrar na série com 100% de certeza que isso vai dar para subir. Yeah. 100%. Porque se fores tipo, ai, se calhar não dá, meu, então se calhar não dá, nem temos. Yeah, yeah, yeah. Tipo, ou seja, incerteza dita logo aquilo que é provavelmente o teu Normalmente fracasso, vai entre ser. aspas. Então, tipo, eu cada vez mais, e eu tenho usado muito esta frase com o pessoal, é tipo, meu,
vê os treinos mesmo como uma superação pessoal. Uhum. Entra em cada série mesmo com a ideia de tipo, vou ter que comer isto, vou ter que progredir aqui, vou ter que. Vou ter que comer isto. Meu, tipo, yeah. Yeah, 100%, mano. 100% concordo. Tipo, A 100%. Yeah. acho que isso faz mesmo uma diferença absurda. E agora, tipo, indo buscar um bocado daquilo de onde nós começámos, mano, a preparação fez-me ver que eu sou muito mais forte do que eu penso. A nível de conseguir, tipo, tolerar, sei lá, estagnações ou manter cargas enquanto o meu peso dropava, enquanto eu tinha 1001 cargas para fazer e passes e déficit de comida. Mano, e as minhas cargas estavam lá sempre. Eu continuava a progredir que nem um louco. Estás a ver? O único ponto em que eu baixava a performance era quando fazia deloads por necessidade física, de articulações, ou mental, ou whatever. Aí sim, ok, yeah. As minhas cargas estavam tipo a subir ou a conseguir manter enquanto o meu peso baixava. Fazia deloads, ok, vinham para baixo. Mas depois do deload, filho, elas iam logo novamente para cima. Óbvio que imagina aqueles exercícios que já estavas a meio que a roubar, eram logo os primeiros que tu sentias, tipo, já tenho que dar um passo. Não, claro, tipo, imagina, uma leg press, que eu sabia que estava ali no limite, estava tipo, sei lá, 200 quilos para 6, mas tipo aquelas 6 que era preciso um grind absurdo. Ok, se eu descer ali para tipo 200 quilos total, se eu descer ali para 185, 190, Sim, eu sei que se calhar muito provavelmente vou conseguir segurar isso novamente e ficar nessa carga durante muito tempo. Yeah. Não estou a dizer nisso de segurei as mesmas cargas do off-season todo. Claro que Não segurei. Não, Mas assim que eu também comecei a preparação, fui inteligente e ok, vamos fazer aqui um devolumezinho, a segurar novamente base e começamos as coisas novamente. Yeah. Então só o facto de eu ter dado approach diferente, ir não para aquelas cargas que eu estava em peak de off-season, mas baixar, voltar a construir base, não do zero, mas tipo ali do 80%, 90%, ajuda bué a que, ok, estas são as minhas cargas tipo, que eu já bati máximo Meu, mas nunca. agora imagina, honestamente, Então manter isso. E agora com estes novos insights e com estes últimos tempos, tu não vês mais, se calhar, como simplesmente em off-season não deixar extrapolar tanto aquilo que é a qualidade e garantires que mantens sempre mais as coisas? 100%, mano. 100%. Mas eu acho que também veio um bocado daquilo que é, talvez, eu vejo isso agora um bocadinho mais, tipo, em mim, que eu, mano, sinto muito mais vivo a treinar, estás a ver? A nível de capacidade mesmo física, por ter mais comida, por já estar, tipo, a embulcar há mais tempo e assim. Tipo, a minha capacidade, como é lógico, eu, durante o meu cut também tive que ali lidar com algumas lesões, algumas ceninhas, estás a ver, tipo, desconfortos. Ainda tive que ter algum cuidado maior, mas neste momento que eu me sinto mais confortável e seguro para, não estragar os sets a nível de forma, mas simplesmente poder ir um bocadinho mais agressivo. Eu acho que também vem um bocado daí, mano, de eu ter maior facilidade para me colocar naquele estado, estás a ver? Sim. Naquele estado tipo de fight or flight, basicamente. Imagina, eu cada vez mais eu percebo tipo quão é importante tipo, e o verdadeiro significado de treinar pesado está muito relacionado à maneira de tu também teres autocontrole suficiente para não deixar as mesmas coisas tipo chavardarem ou tu conseguires tipo manter o ponto perfeito. E eu olho muito nisso. E por acaso eu também comecei a reparar, provavelmente tu se calhar até já estavas a fazer, mas é daquelas coisas que tu nunca notas, estás tipo paulas fechadas e depois quando tu começas a fazer, começas a ver tipo, olha, agora toda a gente está a dizer isto. Porque tu começaste a fazer e começaste a dar atenção, que é tipo, eu notei muito isso, por exemplo, na minha abordagem numa extensora. Tu olhas para toda a gente zero uma extensora. Toda a gente. Zero a extensora. Mas 90% do pessoal tipo, não faz as cenas tipo, com real tipo, autocontrole, sem deixar o cu subir. Tipo, e tu conseguires manter essa capacidade não só nesse exercício, mas tipo, em todos os outros. Vai fazer com que tu muito provavelmente, e agora tu provavelmente vais notar isso quando tu começares o teu corte novamente, tu vais muito provavelmente notar que se calhar tu não precisas depois de reduzir logo de caras, porque efetivamente tu estás a fazer as coisas já com muita qualidade. 100%, mano. Então, mas eu acho que isso também é um bocado de evolução minha enquanto atlética. Tipo, mano, sou muito melhor atleta hoje em dia do que era há 2 anos, estás a ver? Não, mas, então, também vem disso. Yeah. Também vem tipo de tempo, vem de experiência, como é lógico. Yeah. Mas basicamente, eu acho que é isso. Yes. Meu, quando estavas a falar, eu pensei assim, se tenho que falar disto. Mano, e agora? E agora passou. Como
Olha, deixa nos comentários. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários aquilo que achas que o João ia falar. Mano, o que é que eu ia dizer? É que tu estavas a falar e eu fiquei tipo. Está a falar do quê? Mano, De abordagem aos chats e isso. não, mas quando tu começaste Depois falaste da censura. Yeah, mas tu Não é quando isso tu que querias falar. estavas a falar da. Quando tu estavas a falar da preparação, não sei o quê. Já sei. E imagina, e nesse ponto vem exatamente aquilo que nós estamos a dizer, que é se houver, tipo, a maioria do pessoal perde força num corte, porquê? Porque simplesmente a cabeça já não está para a virada. Yeah. E a questão é, depois tu podes dizer, mas não podes, tens que entrar com tudo. Mas se a pessoa não interiorizar mesmo isso e não mudar mesmo a mentalidade. E se ela nunca entrou com tudo, num off-season, como é que ela vai entrar com tudo num cut? Yeah. Vai, filho. Não, e não é isso. Imagina, eu vejo aquilo de não, mas olha, eu agora já acho que dá, mas eu não consigo fazer. Então, muito provavelmente, tu não tens mesmo. Quando tu entras num set, tu continuas com a incerteza que vai dar porque estás em corte. Ou porque dormiste menos bem, então já estás a duvidar que... Eia, filho, essa aí era uma que me lidava, tipo, não conseguia, mano. Treinos de push, que eu não dormia bem. Para mim, eu entrava no ginásio e já sabia, vou baixar cargas em tudo. E o que é que acontecia? Muito provavelmente, se tu fosses com essa ideia, ias baixar cargas em tudo. Mano, era surreal, mano. Era bué estranho. Não deixem... Push eu vejo sempre que é tipo aquele treino que depende um bocadinho mais disso. Estás a ver? Yeah. De eu me sentir um bocadinho mais vivo e assim. Mano, se eu ia sem dormir bem, estava tudo tipo, estava o local entornado, já não conseguia fazer nada praticamente. Mano, era surreal. Mano, só que a questão é, e isso era por tu não dormires bem realmente, ou era por tu também já estás tipo, eu não dormi bem, isto não vai mesmo dar nada? Não, mano, claro que era a questão de não vai mudar nada. Mano, houve uma vez, lembro-me tão bem, faltava para aí, mano, sei lá, tipo 16 semanas, 12 semanas, nunca estar a enganar. Mano, que eu fui ajudar basicamente um amigo meu, que ele estava a fazer tipo uma obra, estava a pintar tipo a parede de um prédio. Mano, eu lembro-me, e fui ajudar. E fui fazer de servente com ele. Yeah. Mano, eu fui treinar às 9 da noite, das 9 às 10. O Factory fecha às 10. Eu tinha que fazer um density numa hora. Eu lembro bem, tinha tipo leg curl em pé, RDL, T-bar, uma cena para vaca para dar sal, pull-ups, uma puxada qualquer, tipo rear delta e bíceps, uma cena assim. Filho, eu fiz aquilo numa hora. Eu estava com tanto sangue no olho que eu subi cargas em tudo. Eu estava completamente arruinado. Yeah. Eu estava tipo morto, mano. Naquela tipo às 5h30 da manhã, tinha tido aquele dia todo inteiro de trabalho. Trabalhei tipo até às 8 da noite e fui treinar ainda. Tipo, faltavam-me 2 refeições para fazer, o pré-treino e o pós-treino quando chegasse a casa. Mano, eu subi cargas em tudo esse dia. Que é tipo, mano, às vezes aquilo que tu achas que é fisiológico, tipo, mentalmente, não é bem assim. Por exemplo, e nesse ponto, falámos do treino, falamos também tipo, do resto, tipo, olha, 90% dos problemas digestivos, 90% dos problemas a dormir, é o pensar demasiado sobre o assunto e o já estar tipo, isto vai-me fazer mal, isto vai fazer... Mano, às vezes até tipo 90%, não quer dizer 90%, mas algumas vezes em que tu estás tipo entras num quarto e queres ver o teu peso a descer e tipo, tu já manipulaste uma vez, 2 vezes e o teu peso continua a não descer e tu estás constantemente a pensar tipo, mano, o meu peso não desce, o meu peso não desce, o meu peso não desce. Parece que quando tu tipo alivias um bocado a tua cabeça e vais só fazendo as coisas, mano, o teu peso começa tipo bum 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 e cai. E é tipo surreal, mano, aquilo que é o poder tipo da mente nesse sentido. Aí nada mais é do que stress e assim, por isso é que basta a questão, por exemplo, quando tu vês pessoal a preparar-se sozinho, a parte mais complicada é mesmo essa, é tu conseguires tipo estar tranquilo com aquilo que está a acontecer e tu simplesmente chegares ali e olhares aquilo de maneira fria. Mano, agora até me lembrei de uma cena, foi um podcast que eu vi do Ozzy esta semana, em que ele falou de um estudo, mano, tipo surreal. Eu fiquei tipo, mano, como é que é possível? Que basicamente, eu não me lembro bem como é que era, mas era do tipo, davam-te uma comida qualquer com açúcar, estás a ver? E que uma das pessoas sabia que aquilo tinha 50 gramas de açúcar e a outra tipo, achava que não tinha nada, estás a ver? E as duas eram iguais. Mano, e o gajo que pensou que aquilo tinha 50 gramas de açúcar e as duas tinham tipo 0,
não sei, teve uma resposta insulinogénica muito maior do que o gajo teve zero. E consumiram os dois exatamente a mesma coisa, tipo as mesmas calorias, a mesma quantidade de açúcar, só para tipo, mano, aquilo que é realmente aquilo que tu pensas, tipo, realmente efetua, tipo, e é, depois faz esse transfer para o teu fisiológico. Mano, Yeah. é tipo, surreal pensares nisso. Yeah. E com isto não quer dizer que tu podes comer um chocolate e pensares que tens zero calorias. Estás a comer Não é isso, alface estás a e ver? está tudo certo. Não é isso, não é isso. Mas Não, eu lembro que ele falou tipo alguns pormenores no chute que agora não me lembro, mas no fundo era isso, mano. E tipo, é efetivamente tipo, para perceber tipo, o quão a mente influencia e o quão é importante tipo, irem mesmo tipo, pós-treinos e assim com a ideia de se superar. Acho que é um bocado. yeah, Acho que é 100%. efetivamente é isso. E eu acho que é isto. Yes. Está fechadinho por hoje. Yep. Vamos então aqui desligar. Pessoal, mais uma vez, quem viu até aqui, partilhe. E, por favor, se vocês... Isto por acaso era uma trend fixe para nós começarmos a fazer. Só Que? coisa isto, tipo, nos cardios e assim, vai identificando a página com o podcast a bombar nas redes. Yeah. Tá? For sure. Grande abraço. Beijo.